a gente fala a verdade. Legal. Porque a maioria dos corretores pega e varre para debaixo do tapete essa informação, porque o corretor entende, na maioria dos corretores, que o mais importante é agendar a visita. As pessoas perguntam para o cliente se ele leu. O imóvel perfeito não foi construído. Não adianta. Quando o cara me dá nota 8, eu pergunto imediatamente, certo? 8 te faz comprar? E aí, gostou? Então beleza. Esse é o imóvel? Esse é o imóvel. Tá preparado para fazer proposta? Tô preparado. Então vamos fazer a proposta. Toque. De quanto mais foco for no produto, menos personalizado é seu atendimento. De forma muito... Passa a ser leve o processo. Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes, estamos aqui com uma pessoa extraordinária, Felipe Nerbas. Ele é administrador de empresas, corretor de imóveis. Há 18 anos dentro desse segmento e há 16 anos dentro da Unique Imob, não é mesmo, Mari? Sim, com certeza. E hoje vamos explorar a jornada de atendimento do corretor. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vai ser um prazer estar com você aqui hoje. Muito obrigado, Gustavo. É uma honra. Eu estava aqui ansioso já para a gente começar e trocar a experiência e conversar aqui com o público de vocês. Fantástico, super qualificado. Maravilha, Felipe. Obrigado pela sua presença aqui. Quero trazer que você tem uma grande experiência comercial aí, passou por diversos segmentos, né? Alimentação, bebidas, parece que uma franquia também de línguas, né? Sim. E você entrou depois no mercado imobiliário. Queria trazer um pouco da sua história aí para o público para conhecer você nesse momento. Então, consegue trazer para a gente um pouco da sua história? Como é que você entrou no mercado imobiliário? Vamos lá, um pouquinho da história, porque o objetivo não é a trajetória, a história, é o que a gente vai falar aqui, mas eu tenho 32 anos de experiência com vendas, né? E eu tive a grande oportunidade foi que a primeira empresa que eu trabalhei com vendas, ela era uma empresa que preparava muita gente. Então, no meu primeiro emprego formal de vendas, a qual eu trabalhei 6 anos nessa empresa, ela tinha muito processo. Então tinha processo de qualificação, processo de agendamento, processo de treinamento, processo de desenvolvimento de pessoas, gamificação que está voltando hoje, processo de hierarquia. Então em tudo isso eu tive a oportunidade de aprender lá com 22, 23 anos de idade, muito processo. Aí depois eu passei quase 10 anos trabalhando com telecomunicações, telefonia celular, e aí logo depois eu acabei entrando no mercado imobiliário, né? Então eu entrei no mercado imobiliário, já para você que está entrando no mercado imobiliário, eu entrei no mercado imobiliário com praticamente 38 anos de idade, ou seja, né? Então eu não comecei novinho, eu vim começar muito depois e peguei toda essa experiência de processo e gestão e trouxe para o mercado imobiliário. Que legal. Você fala muito, Felipe, sobre atendimento personalizado, Sim. né? O que de fato significa isso no dia a dia do corretor? Vamos lá. Eu sempre pego o mercado imobiliário e comparo com outros setores, né? E quando você está atendendo clientes que têm um determinado tipo de expectativa, é importante você não robotizar o teu atendimento. É importante que você entenda a necessidade do cliente para poder, então, fazer um atendimento personalizado para aquela pessoa. E é incrível quando você tem uma jornada de compra de 2 pessoas para o mesmo tipo de imóvel, as expectativas são diferentes, os motivos são diferentes. Então, eu como corretor de imóveis, como profissional de vendas, quanto mais eu entender esse processo de compra dessa pessoa, mais eu consigo me conectar com ela e mais ela deixa de procurar outros profissionais e acaba seguindo comigo na jornada. Esse é o ponto da personalização do atendimento. Felipe, você falou sobre jornada, Sim. né? E eu faço uma pergunta geralmente no final, pedindo para o corretor, para o convidado, trazer um passo a passo, o que ele faria do início ao fim, né? Ele atuando com R$0, aí como que ele iria conquistar a primeira venda. Queria explorar isso com você já no início, trazendo essa jornada no início.
Então vamos lá. Vamos pegar um ponto importante, você que está nos ouvindo. Olha só. Imagina que essa caneca aqui do Pensamento Imobiliário seja o imóvel que você está anunciando, ok? E aqui o microfone é um cliente que quer acessar este imóvel. O que ele faz? Ele não liga para você. Ele não liga para o Gustavo, corretor de imóveis. Ele não liga para o Felipe, corretor de imóveis. Ele liga para o anúncio que está este imóvel. Então ele quer acessar. Num primeiro momento, o corretor de imóveis, visto pelo comprador daquele imóvel, ele é o obstáculo. Ele é o mal necessário. Putz, eu tenho que conversar com um corretor para chegar lá. Perfeito? E aí o que acontece? O que eu descobri ao longo dos anos antes de ser corretor de imóveis? Que essa pessoa, corretor de imóveis, ele era um obstáculo. Por quê? Porque ela sabia pouco do imóvel e se interessava pouco por mim. O que ela fazia? Ela pegava o meu contato, não perguntava nada para mim e já queria agendar a visita ao imóvel. E muitas vezes eu ia com este corretor, esse imóvel, e ele não sabia nada de mim e pouco do imóvel. E a visita demorava 15 minutos, eu ia embora frustrado, porque se ele tivesse feito uma mínima triagem do meu atendimento, a gente ganharia um tempo valiosíssimo para saber se esse imóvel ele me atenderia ou não. Entendeu? Entendi. Então, o que eu queria falar para você, corretor de imóveis, que está nos observando aqui? A gente não vai tratar de captação hoje, a gente vai tratar de atendimento. Então, é muito importante que você que esteja aí iniciando uma jornada como corretor de imóveis ou já corretor de imóveis, que você identifica que você tem uma baixa conversão da quantidade enorme de clientes que a imobiliária que você recebe para um determinado imóvel, você tem uma baixa conversão, você tem que começar a observar que processo você criou no teu modelo de atendimento. Então, o que eu costumo fazer lá na empresa, que é a Unicmob, que fez 16 anos ontem, né? Nós estamos gravando hoje aqui 10/9/2025, minha empresa fez ontem 9/9, a gente fez 16 anos. O que a gente faz isso desde o primeiro dia da imobiliária? A gente criou um processo. Então, esse cliente, para acessar esse imóvel, o corretor ele tem um script que ele precisa, e não é um script robotizado. Até começa robotizado, até você ficar craque no negócio. Mas o objetivo é, antes de agendar a visita desse cliente com este imóvel, eu preciso saber muitas coisas desse cliente, certo? Por quê? Eu preciso saber quantas pessoas vão morar, quais são as características que ele espera, como é que ele vai pagar esse imóvel, se ele precisa vender ou ele já vendeu, se ele precisa de financiamento, sim ou não. Então, o modelo de negócio que eu desenvolvi precede o corretor de imóvel ser preparado para poder levantar essas informações. O ponto, você citou que o cliente ele fica, de uma certa forma, frustrado ali no início, ansioso para ver diretamente o imóvel. Então, ele entra em contato para ver o imóvel e, de repente, aparece um corretor ali se comunicando com ele, tentando extrair essas informações, esses detalhes. Verdade. Como você vê essa quebra? Como é que o corretor pode quebrar isso para fazer essa triagem que justamente você está trazendo, né? A busca dessas informações é um atendimento, é uma forma de falar? Como você considera aí? Com uma frase de verdadeiro interesse, você quebra o gelo e faz com que o cliente veja. Mas eu queria passar o meu Pix para você mandar um Pix, que daí eu conto para você. Já a gente vai compartilhar o seu Instagram, então já fiquem ligados aí para conseguir. A gente faz uma pergunta que é assim, o cliente entra em contato para fazer o agendamento. As pessoas olham as fotos, o valor e querem agendar. A gente começa perguntando o seguinte: olha, eu caprichei no anúncio, eu escrevi várias coisas sobre o anúncio. Você leu? Qual é a resposta das pessoas? Não, eu não li. Eu vi as fotos e valor e queria agendar. Eu falei, então vamos tirar algumas dúvidas sobre o imóvel? Você viu que esse apartamento é primeiro andar? Ou você viu que esse apartamento é perpendicular? Você viu que esse apartamento tem 2 vagas presas? A gente fala a verdade. Legal.
Porque a maioria dos corretores pega e varre para debaixo do tapete essa informação, porque o corretor entende, na maioria dos corretores, que o mais importante é agendar a visita. E, na verdade, no meu modelo de negócio, o mais importante não é agendar a visita, porque o meu tempo é caro, gasolina é caro, deslocamento é caro, certo? Então eu pergunto, você leu? O que acontece? Quantas pessoas perguntam para o cliente, ó a dica, quantas pessoas perguntam para o cliente se ele leu? Pouquíssimas, né? Quase ninguém. E a segunda pergunta que a gente faz é, ok, depois dele tirar as dúvidas, certo? Porque ele diz assim, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui novamente, porque naquele dia que ele mandou um e-mail, WhatsApp, etc., ele não mandou para você, ele mandou para quantas pessoas? Várias pessoas. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz, a gente quebra o atendimento, porque daí o cliente fala, deixa eu ouvir esse cara, porque esse cara me interessou. E a segunda coisa, a gente pergunta para o cliente o seguinte, legal, então a gente já tirou dúvidas sobre este imóvel. Me conta um pouquinho antes do agendamento, e aí é o pulo do gato. Me conta qual é o projeto imobiliário da sua família. E as perguntas que vêm no script são, quanto tempo você está olhando? Quantos imóveis você já olhou? Por que você não comprou ainda? Você está com uma proposta vigente em aberta? Você vendeu o teu imóvel? Você vai precisar de financiamento? Aí você vai dizer assim, cara, isso é bisbilhotar demais porque o horário, o que eu tenho que fazer, eu aprendi que eu tenho que mostrar o máximo de imóveis possíveis. Não. O que eu preciso que você entenda é que o teu negócio não é mostrar o máximo de imóveis possível. O teu negócio é mostrar os imóveis que caibam na necessidade do cliente. Então vamos lá. Um imóvel tem características 5 ou 10, o cliente tem 5 ou 10 necessidades. Se eu consigo fazer com que as características se encontrem com a necessidade, o que a gente tem? A gente tem um benefício. E eu só vendo um imóvel se eu entendo a característica e se eu entendo as necessidades. Quando eu tenho um benefício, o preço passa a não ser mais importante. Você já tinha pensado nisso, Mari? Com certeza. Sem dúvida, falta muito essa ouvir com atenção, né, os nossos clientes. É verdade. E, de fato, ter um interesse genuíno em atender as necessidades deles. E isso aí, eu acho que já é unânime, né? Todos já concordam com isso. Agora, Felipe, voltando aqui para a pergunta do Gustavo, sobre essa jornada, né? Você falou sobre esse lead que chega, interessado em um imóvel, e depois dessa necessidade de ter uma triagem, certo? Com certeza. Avaliar ali as necessidades, as expectativas, ok. Vamos avançar então nesse processo. Qual que seriam os próximos passos? E eu também gostaria de saber, nesse processo todo, se você identifica um gargalo comum. Tem um gargalo enorme. O gargalo chama-se medo. Olha só. A maioria das pessoas que entra para trabalhar no mercado imobiliário, ela entra para trabalhar no mercado imobiliário e ela é mal preparada. Por quê? Porque é muito fácil ser corretor de imóveis. Você faz um curso lá muito simples, você precisa ter apenas 2º grau completo, você faz um curso de algumas provas, o Cresce te exige 120 horas de estágio, 120 horas é nada, e aí você recebe uma carteira e diz assim, se vira pedala Robinho. Não é assim que funciona? E aí você cai numa imobiliária e muitas vezes as imobiliárias têm lá um turbilhão de gente e as imobiliárias muitas vezes não tem tempo para parar para te pegar para aprender. E muitas vezes, você aprendendo errado, você tem uma palavra chamada medo. E a gente está treinando algumas pessoas e a gente já treinou nessa jornada muita gente. E muitas vezes o corretor ele acha que fazer essas perguntas que eu acabei de dizer que eu faço, certo? Ele está incomodando. Então ele faz a pergunta rápido, ouve pouco, por não ouvir muito, porque ele acha que pode estar incomodando o cliente fazendo perguntas que são perguntas pertinentes do processo. Onde é que eu aprendi isso? Minha esposa é psicóloga. E por ser psicóloga, ela era psicóloga organizacional e ela depois veio ter uma empresa de recrutamento e seleção. Numa empresa de recrutamento e seleção, você tem que virar para a pessoa e perguntar assim, quanto você ganha? Qual a tua expectativa para o próximo emprego?
e onde você quer trabalhar. Quanto mais você entrevista a pessoa com perguntas interessantes, com interesse genuíno, mais verdadeira é a tua pergunta. E você não precisa perguntar. Por exemplo, semana passada a gente estava atendendo um cliente, eu virei para o nosso corretor e falei assim, quanto o casal ganha? Ai, Felipe, será que eu pergunto isso? Eu falei, você deve perguntar. Por quê? Porque se ela vai usar 80% de financiamento de um imóvel de R$1 milhão, ela vai financiar R$800 mil. Então você tem que perguntar qual o comprometimento de renda que ela tem que ter. Então você tem que perguntar, querido casal, vamos supor que vocês fossem um casal. Gustavo e Mari, vocês ganham mais de 30 mil? Vocês ganham 30 mil reais? O salário bruto de vocês dá isso? Eu tenho que perguntar isso para saber se eu consigo encaixar o imóvel. Ou se eu posso botar no imóvel um pouquinho de 1.3 milhões, ou se eu tenho que ficar no imóvel de 700, 800. Então, fazer as perguntas, vamos lá, o ponto crucial não é mostrar o imóvel, é entender o que está por trás da busca daquele imóvel. E como ninguém faz esse tipo de triagem de forma estruturada, ou pouca gente, ninguém... Vamos lá, gente, todo mundo e ninguém é muita gente, né? Quando eu dizia assim, mãe, na festa vai todo mundo. Meu filho, todo mundo é muita gente, né? Então, não é assim. Então, você precisa entender e não colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas quando você faz essa triagem, o que acontece, Mari? Naturalmente, este cliente que já falou com muitos corretores, ele percebe na sutileza do seu interesse e ele vira para você e diz assim, Felipe, agora eu percebi que esse imóvel que eu liguei para você não é um imóvel que me atende. Mas como eu já contei para você todo o meu projeto, e eu não quero ficar contando isso para todo mundo, você poderia me mostrar outras coisas que se encaixam no meu projeto? Começa a perceber, auditório, que nós temos, então, o início da personalização do atendimento. E esse cara vai dizer assim, você poderia, então, me mostrar tudo nesse range que eu quero? E aí você pode combinar. Eu vou te mostrar o que eu tenho, mas como você está gostando do meu atendimento, faz assim também. O que você gostar, você me manda, porque daí eu entro em contato com a imobiliária anunciante, faço uma parceria e mostro para você, porque você não tem o tempo que eu tenho para poder identificar com a imobiliária A, B, C, D ou E se o imóvel está disponível, porque a maioria não está, já foi vendido e o cara fica lá pescando, se esse imóvel aceita o teu financiamento, se ele tem a vista para onde você quer, e eu faço essa triagem com os meus parceiros comerciais e então eu começo a mostrar. E eu potencializo o meu resultado na jornada de cliente e eu não preciso receber muitos clientes para atender. Se eu receber e tiver a capacidade, e aí a capacidade é minha e eu não posso ter medo de fazer isso, eu consigo então mostrar e fazer visitas mais efetivas. Naturalmente, eu acredito que, seguindo essa sua linha de raciocínio, os corretores eles vão lidar com situações embaraçadoras, vamos dizer assim, né? De clientes que não lidam bem com essas perguntas e que acabam... Como o corretor deve se comportar perante essas objeções que o cliente possa apresentar? Vamos lá. Eu costumo comparar o processo de vendas a decolar e pousar um avião. Ok? Se eu sou piloto de um Airbus A320, você é, nós fomos treinados. E nós fomos treinados para um voo de brigadeiro, sem nenhuma intercorrência, mas a gente é treinado para turbulência, para raios, trovoadas, para pousar à noite. A gente é treinado para isso. E a gente não pode ter medo. Imagina, você está num avião e o piloto falou, pessoal, eu não vou decolar esse avião porque está chovendo no caminho. Não, o cara é preparado para isso, né? Então, a gente sabe que de cada 100 clientes que a gente atende, um percentual muito mínimo são pessoas grossas, são pessoas que não respondem, são pessoas
que escondem o jogo, mas a maioria das pessoas são pessoas muito, muito carentes de um atendimento personalizado e de alto padrão. E não estou falando de imóvel de alto padrão, porque você pode fazer um super atendimento ao teu cliente para um imóvel de 200 mil, para o Minha Casa Minha Vida. Porque a recorrência do corretor é na recomendação. E quanto mais personalizado, lá na família o cara vai dizer no churrasco de domingo: gente, eu fui atendido por um corretor esse final de semana maravilhoso. É mesmo? Me dá o telefone dele. Mais um cliente. Mais um cliente. Então, a personalização, quanto mais você se interessar pela pessoa, até os clientes mais turrões, grossos, né? Eles vão te dar uma atenção porque eles vão verificar. E tem um detalhe. A cada 100 clientes que você atende, você não sabe se o turrão será o primeiro ou o último, se o comprador será o terceiro ou 15º. Então você tem que ter um processo de vendas, independente da intercorrência, você tem que ser super profissional para os 100. Aqui nos bastidores a gente estava falando um negócio com o Gustavo, que é assim. Eu perguntei a ele, nacionalmente, existe uma estatística nacional que cada corretor que recebe 100 clientes vende para apenas 2. Lá na Unicimob, a gente tem como objetivo, para cada 100 clientes que um corretor recebe, ele vender para 10 ou 12. Isso significa ter uma produtividade 5 a 6 vezes maior do que a média nacional. E quando eu vendo para mais gente, eu preciso de menos lead. Porque o nome do jogo é não ter muito cliente. Por exemplo, um corretor não dá conta de atender bem feito o projeto de mais de 15 ou 20 clientes. Porque isso demanda atenção, entendimento. Pô, depois que você me contou todo o teu projeto, olha, eu moro em tal bairro, etc e tal, eu quero mudar de bairro, eu quero fazer isso. Pô, pergunto tudo isso e coloco isso na gaveta e não dou atenção, o cara vai dizer, pô, por que o cara me perguntou tudo isso? Então, um atendimento de alto padrão dá trabalho. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Maravilha, maravilha. Eu fico muito empolgado com essa parte, porque a gente citou aí, você estava citando a parte da qualificação, né? Pegar essas informações iniciais para a gente fazer um atendimento de qualidade. E a gente começou a entrar no assunto mais mental, psicológico, né? De medo, de coragem ali do corretor, de avançar com essas informações e tomar iniciativa nesse sentido. Eu gostaria de avançar para o próximo passo nesse sentido. O corretor tem as informações, ele foi lá, fez a qualificação, fez a triagem. Isso. E aí, a partir disso, ele conseguiu essa agenda presencial ali com o comprador, o proprietário, ou seja, a partir disso, como que deveria ser essa jornada de atendimento? Adoro isso, olha só. Eu estava falando com a Mari aqui antes da gente começar, que eu divido um atendimento em 5 etapas. O recebimento do lead, certo? E quando eu recebo o lead, eu tenho por obrigação atendê-lo em menos de 1 hora. Explico. Você é mãe? Mamãe? Você é pai? Sim. Beleza. Você está pesquisando alguma coisa para comprar, beleza? Você está focado naquilo. Se ninguém te responde rápido, você fechou o laptop e foi fazer outra coisa, beleza? Se a pessoa te liga 3 horas depois, 4 horas depois, você não vai lembrar quem é o cara. Então, a triagem do lead ela tem que acontecer em 20 a 30 minutos. O atendimento do lead tem que acontecer entre 20 e 30 minutos. Eu sou neurótico com isso. Depois a gente tem essa parte que a gente acabou de falar. Recebi e atendi rápido, porque assim, é normal eu ter imóveis sem exclusividade. Então, se o cara viu o imóvel com 2 imobiliárias, ele vai acionar as 2 e eu entendo aquele que ele receber o atendimento primeiro é que ele vai dar continuidade. Então, se eu for rápido, eu estou na frente da concorrência. A segunda etapa é uma maravilhosa triagem que a gente acabou de abordar aqui uns minutinhos. Terceiro é a visita. Então, eu não vou mostrar um imóvel que não esteja na triagem. Mesmo que ele tenha me ligado para esse imóvel, eu conheço esse imóvel e direi, Gustavo, esse imóvel não é para você.
Porque o que você está me dizendo, eu não vou perder o seu tempo e vou mostrar. E vou te mostrar esse. Na visita, eu divido a visita em 3 etapas. E vou ser rápido aqui, por causa do horário que a gente tem. Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos na frente de um prédio, aqui nós estamos em Brasília, num bairro chamado Águas Claras, uma cidade pujante, e nós estamos na frente de um prédio chamado Easy. Legal? Exato. O Easy tá aqui para cima, apartamentos. Certo? Isso. Maravilha. Quando um corretor chega com um cliente para mostrar um apartamento de 12º andar, ele já recebe o cliente na entrada do prédio, diz: boa tarde, tudo bom? Vamos conhecer o apartamento. A minha orientação é diferente. Eu pego o cliente e falo assim: vamos lá, vou começar o meu atendimento. Vamos atravessar a rua. Oi? Atravessar a rua? É. Nós vamos atravessar a rua porque eu quero mostrar para você a perspectiva do que o arquiteto que bolou o prédio Easy pensou. E aí você atravessa a rua. E com isso você baixa a ansiedade do cliente. Atravessou a rua. Olha essa fachada, como é que é embaixo. São lojas, em cima sobre lojas, o que funciona aqui. Aqui para cima eu tenho tantos apartamentos que tem esta configuração de meio canto, vazado, não vazado. Vazado é coisa aqui de Brasília, tá? Etc e tal, né? Eu conto a história e lá eu falo a metragem exata, o condomínio exato, o IPTU exato, a vaga de garagem, o motivo da venda, porque são coisas que a pessoa vai perguntar: tá vendendo por quê mesmo? Legal, legal. Né? Quanto é o condomínio? Tem taxa extra? A taxa extra é para quem? Qual é o síndico? Qual que é a construtora? Do outro lado da rua eu falo assim: o Easy, ele foi entregue em 2013 pela construtora fulano de tal, então o prédio tem 12 anos. Eu conto a história do prédio. Quantas pessoas fazem isso? Pouquíssimos pela pressa, né? Pela velocidade que eles querem atender o lead sem essa qualidade. Pressa de quê? A pressa é de quem? Certo? E mesmo que o cliente diga: eu tenho 20 minutos, quando você faz isso, atravessa a rua, o cara fala assim: eu quero continuar o atendimento com você, porque ninguém faz isso. Subimos, aí mostra o apartamento. Quando você mostra o apartamento, você não vai dizer cozinha, sala, porque o cara não é idiota. Você tem uma pia com uma torneira, uma geladeira do lado e sabe que é cozinha. Então você tem que ter o teu modelo. E outra coisa, cada imóvel deve ser mostrado de uma forma diferente. Como que você mostra de forma diferente o mesmo imóvel? Porque você entrevistou o cara e o cara falou para mim: eu preciso de uma suíte grande. E se a suíte é grande, a última coisa que eu vou mostrar é o que é mais importante para ele. Ninguém faz esse conceito de mostrar segmentado para cada cliente. Se o cara fala: eu preciso de uma cozinha bacana, eu mostro tudo e termino aonde? Naquilo que é importante. A cozinha. Se o cara fala: cara, eu preciso... Por exemplo, a gente atendeu um cliente ontem num apartamento, ele disse que ia fazer proposta, ontem, 9 horas da noite, ele mandou: não vou fazer proposta porque eu quero um apartamento com varanda. Ok, porque o cara vem do Rio de Janeiro, não sei o que, negócio, né? Então, maravilha. A única coisa que eu disse para ele é assim: ó, não vamos ter Cristo Redentor para ver da varanda. Mas, beleza, a gente já triou um imóvel para mostrar para ele amanhã. O que acontece? Se para ele é importante a varanda, o que nós vamos mostrar para ele por último no próximo imóvel? A varanda. E vamos dizer: esse apartamento tem quase tudo que você tem e tem a varanda. Quando você faz esse tipo de atendimento personalizado com o projeto do cara e não o projeto do imóvel, o que acontece? O cara vai dizer: esse cara me entende. E, ao final da visita, a gente entrevista o cliente. Cara, ninguém faz isso. E eu oriento que você faça. Terminou a visita, porque o que acontece? Você não vende o imóvel. Você contorna a objeção. Quanto mais objeção você contorna, mais fácil vender o imóvel. Terminei a visita, Gustavo. Olha só, eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 para este imóvel. Isso eu falei lá para a equipe do Pablo, que veio aqui na semana passada. Eu já dei muitos treinamentos em outras imobiliárias. Me dá uma nota de 0 a 10. Chuta aí um número qualquer do imóvel que eu te mostrei, Gustavo. 7. 7. Gustavo, por que não 10? Em vez de eu ficar batendo: Gustavo, cara, mas o imóvel tem isso, tem isso. Gustavo, por que você não deu 10 nesse imóvel? Aí o Gustavo vai me dizer:
Porque não tem isso, porque não tem isso, porque não tem isso, porque não tem isso, porque não tem isso. E se é um casal, eu pergunto, Mari, qual foi a sua nota? As notas nunca são iguais. Não, eu dei 8. Ei, Mari, por que tu deu 8? E ele deu 7. E aí os dois conversam. Quando os dois conversam isso, gente, isso é processo. O que eu aprendi é processo. Então, atravessa a rua, mostra o apartamento e entrevista no final. Por quê? Eu só vou mostrar um próximo imóvel que tem as coisas do motivo por que ele não me deu 10. No próximo imóvel, eu vou assim, Gustavo, olha só, aquele imóvel que você deu 10, você falou que faltou isso, isso, isso. Estou te mostrando esse outro imóvel aqui, que tem isso, isso, isso. Eu encurto a jornada, eu trago para um período menor de compra. E aí eu não preciso ter tantos clientes para fazer mais venda. Por quê? Porque eu entendo o processo, atendo menos clientes de forma mais qualificada e tendo a vender mais. Interessantíssimo. Dentro desse processo, Felipe, vamos supor que esse nosso cliente gostou do imóvel e agora ele quer fazer uma proposta. Como que se dá essa fase do atendimento? Ok, então a gente falou lead, triagem, visita, proposta. Tô dando um exemplo para você. A gente recebeu ontem, 10 horas e 27 minutos, uma proposta de uma outra imobiliária no imóvel nosso. A proposta é assim, ó, 1.100.000, 10% de sinal, o restante na escritura. Eu falei, não temos nada. Minha corretora falou, Felipe, temos uma proposta. Eu falei, nós não temos nada. Como nós não temos nada? A proposta do cliente não veio com o nome completo, não veio com CPF, não veio com qualificação, não veio com nacionalidade, não veio informando se é casado, solteiro, viúvo, tico-tico no fubá, certo? Não tem o nome da outra pessoa, não tem se o dinheiro está disponível para poder fazer a assinatura do contrato e o pagamento de imediato. Não me disse quando é que vai pagar os 90% e não me disse qual o prazo que ele precisa para ocupar o imóvel após a quitação. Então, nós não temos nada. Respondendo a tua pergunta, quando alguém me diz assim, eu vou fazer uma proposta, eu tenho que sentar com essa pessoa e mandar o meu formulário de proposta. Ela preenche o formulário de proposta, ou eu vou até ela e discuto exaustivamente a proposta. E eu explico ao comprador dizendo, a sua proposta refletirá o contrato. Quanto mais completa e mais detalhada, por exemplo, tem gente que vira e diz assim, eu gostaria que ficasse no imóvel os ar-condicionados, eu gostaria que ficasse o armário metálico da garagem, etc e tal. Isso faz parte da proposta. Se a proposta não vem escrito isso e eu aprovo uma proposta, depois o cara vai dizer assim, mas eu queria os ar-condicionados. Aí o outro proprietário vai dizer assim, não, eu vou levar. E aí o que acontece? Por causa de 2 ar-condicionados cai a venda. Por causa de uma cortina cai a venda. Por causa de um armário metálico da garagem. Mas o cara, tô pagando 1.100.000, o cara vai levar um armário. Vai, você não botou na proposta. Então, quando você, corretor de imóveis, olha para uma proposta e diz, não tá boa, você não tem que levar uma proposta ruim ou pouco detalhada. Por quê? Porque o cara na outra ponta vai receber a proposta, vem cá, esse 90% é quando? Depois que ele quita, eu posso ficar quantos dias? Ele pediu alguma coisa do apartamento. Desqualifica o trabalho do corretor, né? Aceitar as propostas assim e ser indagado, né? Dessa forma. Na verdade, a falta da formação do corretor para isso. Lembra que a gente falou agora há pouco? Qual o gargalo? Eu falei, medo. O cara recebe e ele fica com medo de fazer perguntas. E quando ele tem medo de fazer perguntas, ele faz errado. E quando ele faz errado, o que acontece com uma proposta que você poderia levar e aprovar? Você leva, o cara faz um monte de pergunta, você volta com um monte de pergunta, o cara se irrita com você. Por que tu não me perguntou isso antes? Porque a responsabilidade do corretor... Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que comprou um jatinho outro dia, certo? Cara, quando ele comprou o jatinho, certo? Ele comprou usado, mas podia customizar. Perfeito? Então ele pediu que no jatinho tivesse banco caramelo, banco reclinável,
cozinha com não sei o quê, pra garrafa de uísque, pra não sei o quê, pra não sei o quê, pra não sei o quê. E ele falou pro cara. E o cara apresentou e falou, ó, esse jatinho não tem tudo isso, mas a gente customiza para você poder... Cara, quando você diz a gente customiza para você, é personalizado. Quanto é 16 milhões de dólares um jatinho? Pum, comprou. Entende? Então, o corretor de imóveis, ele já fez toda a jornada. Então, ele tem total liberdade de falar, Gustavo, a tua proposta está quadrada, querido. Vamos aqui ajustar a sua proposta. Vamos lá. Se a gente aprovar a tua proposta, esses 10% de sinal, você tem ele para amanhã, dia 11? Não, Felipe, só dia 15. Ok, então, proposta, sinal dia 15. Esses 90% aqui, a aplicação está em quê? D mais 30? D mais 20? D mais 20. Então, vamos colocar que se eu pago dia 15 de setembro, então é mais 5 de outubro. Beleza. Vamos dar quantos dias para o cara desocupar? Porque para ele é importante o prazo de 30 dias? 30 dias. Tem alguma coisa que você gostaria que tivesse no imóvel que fosse... eu gostaria que ficasse os ar-condicionados, as cortinas do quarto das crianças, etc. E o resto ele pode levá-lo fora, os armários fixos ficam. Beleza, maravilha. Maravilha. Então, tá aqui tudo direitinho. Eu tenho, então, uma proposta inequívoca. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Maravilha. Você pode assinar? Beleza, botei os dados deles completos. Chego pro vendedor ou pro meu parceiro, que é você, de uma outra imobiliária, e fala assim, Gustavo, eu tenho uma proposta detalhada, completa, para você discutir. Me traga de volta. E eu coloco lá, validade da proposta 3 dias, para ninguém sentar em cima da proposta. Quando você faz essa jornada completa, qual a probabilidade de êxito que você tem com alguém que não faz isto dessa forma? Entendeu? Perfeito. A gente chegou na proposta. Eu queria só voltar um pouquinho. Voltamos. Né? Muitas pessoas aí, muitos corretores, eu acredito que estão ali querendo... Ok, eu fiz a visita, mas como que eu consegui extrair essa proposta? Eu acho que a gente pode explorar rapidamente esse ponto para a gente avançar. Olha só, lembra que eu falei para você que ao final da visita a gente entrevista o casal? Tu deu nota 7, deu nota 8? Perfeito. Quando o cara me dá nota 8, eu pergunto imediatamente, certo? 8 te faz comprar? 8 te faz comprar? Porque na escola eu passava com nota 7. 8 faz comprar. E já digo, o imóvel nota 10, ele pouco existe. Por quê? Porque o imóvel perfeito não foi construído. O imóvel perfeito não foi construído. Não adianta. Você vai trabalhar as características com as necessidades, criar benefício e trabalhar em cima do benefício. Isso é máxima de vendas, tá? Então, o que acontece? Quando o cara, eu já venho com ele na jornada, certo? E é por isso que eu pergunto lá no início da triagem, quantos imóveis você já viu? Quais foram os bairros que você viu? Por que você não fez proposta ainda? Você fez proposta e por que não foi aprovada? Então, eu já sei do cliente muitas coisas. E aí, obviamente, e aquele cliente que fala assim, Felipe, eu já visitei, eu já vendi o meu imóvel, eu tenho prazo para comprar. Esse cliente, ele sai do final da fila, ele entra no início da fila porque esse cara está com urgência. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. E aí, a gente vai, com esse contato muito próximo, é muito natural virar assim, Gustavo, terminou a visita, vamos tomar um café? E aí, gostou? Então, beleza. Esse é o imóvel? Esse é o imóvel. Tá preparado para fazer proposta? Tô preparado para fazer. Então, vamos fazer a proposta. Legal. De forma natural. Quando você não tria, não conhece, mostra forçando venda, começa a falar igual todo mundo, vai perder, é a última oportunidade. O apartamento tá lá há 6 meses, vende, você vai ir pro cara e fala que é oportunidade, o cara vai dizer, cara, mas eu já vi esse apartamento em março, ele não foi vendido ainda, já baixou o preço 2 vezes, por que tu tá me apertando? Porque o foco do cara é desovar o estoque. Quanto mais foco for no produto, menos personalizado é seu atendimento. Agora voltando, depois dessa proposta, contrato ou fez a venda, depois da venda, pós-venda, ou não comprou esse imóvel, como é que você trataria essa jornada aí depois da proposta? Tem um ponto importante. Você, gestor de imobiliária, eu também, a gente tem por procedimento, o imóvel entrou à venda.
Quando o imóvel entra à venda, a gente tira 100% da documentação. Aqui em Brasília é muito fácil tirar documentação. Os cartórios emitem online as certidões, acho que nacionalmente também. Tirar certidões do proprietário, algo que é gratuito, de fácil acesso, mas ler o documento e entender o momento do imóvel é mais importante do que o acesso à informação. Então, quando você tem um imóvel que está ok, e mesmo que sendo um parceiro, imagina que o imóvel seja da sua imobiliária e o acesso, uma das coisas que antes de fazer a proposta eu te pergunto, Gustavo, me manda o rol de documentos, esse, inclusive nada com de condomínio, porque para fazer uma proposta a gente quer olhar a documentação antes. E aí veja, se eu faço toda essa triagem, eu tenho o teu imóvel que está apto a ser vendido, não tem nenhum tipo de apontamento, ou os apontamentos são conhecidos e resolvíveis, eu transfiro para o contrato de uma forma muito natural, de forma muito... Passa a ser leve o processo. Não tem nenhum tipo de X9 que a gente tenha de problema para resolver. Acaba fluindo de maneira... Até imóveis, com problema na documentação, com saldos devedores, tudo isso. Eu acho que se resume, eu até colocaria o nome desse episódio, vamos ver se vai entrar no ar com esse nome, mais voltado para perguntas importantes, perguntas fundamentais para que a gente conclua uma jornada. Ou jornada ou processo. Porque vamos lá, venda não é sorte, venda é processo. Quanto mais processo você tem, mais fácil de decolar e pousar. É a mesma coisa que eu falei. Um A320 pilotado por nós três em dias diferentes, ou seja, ele tem um processo de rádio, torre, controle, plano de voo, pousar com chuva, sem chuva, de noite, de dia, de madrugada, ou seja, eu tenho que estar preparado com o meu plano de voo. Quanto melhor eu souber o plano de voo, mais fácil eu resolver as intercorrências. Sim. E Felipe, se você pudesse dar uma única dica aí para os nossos ouvintes, uma dica de ouro, o resumo, assim, de tudo isso que a gente comentou, ou então aquela dica que ele só conseguiria numa mentoria contigo, num treinamento, o que assim, você falaria? A dica de ouro é: seja escravo do processo. Quando você é escravo do processo e você vai melhorando o processo, você precisa de menos clientes para vender mais. Outro dia eu visitei uma imobiliária e aí eu peguei o funil de vendas de um corretor X. O cara tinha recebido 102 clientes no espaço X e não tinha vendido para nenhum. Nesse mesmo período, na minha imobiliária, um corretor tinha recebido 51 clientes, tinha vendido para 3. Veja, qual é a diferença entre um e o outro? Certo? É o processo que faz o abandono de lead, o não conhecimento do cliente, a oferecer coisas que não estão nada a ver. Cara, outro dia, quando eu vou comprar imóvel, eu não me identifico como corretor de imóveis. E eu ligo, fulano, eu quero visitar o imóvel. Tá bom, quando é que você quer ir? Não me pergunta nada. Chega lá no apartamento, tudo bem, doutor, como é que vai? Me chama de doutor, eu não sou doutor. Me chama de senhor, eu tenho a mesma idade que ele, eu sou mais novo que ele. Entendeu? Não me chama pelo nome, fala meu nome errado, entendeu? Mostra o apartamento, não me pergunta nada, termina a visita, nem ficha de visita e falou, tudo bem, se eu precisar de alguma coisa, me liga. Aí depois esse cara não sabe por que não vende. Essas habilidades, como é que você vê a construção delas? É um treinamento constante? É na prática, fazendo visitas desde o início? Semana passada teve aqui um cara que eu admiro muito, que é o Pablo Bueno, da 61 Imóveis, né? E ele comentou alguma coisa aqui com vocês que é importante, que é o processo de educação. E ele comentou assim, a imobiliária deve ser um hub de soluções para o corretor imobiliário. Ele não falou isso? Falou porque eu assisti, entendeu? O podcast. Então, o que eu entendo? O gestor da imobiliária, o gerente da imobiliária, ele tem que sentar com a equipe e combinar. O que é combinado não é caro. Pessoal, olha só, a gente precisa melhorar a nossa produtividade.
Precisamos melhorar a abordagem, a triagem, a visita, a proposta, etc. Quando você tem um combinado com a equipe e você repassa isso de forma religiosa. Vamos lá, falamos de avião, piloto de avião. O cara não pilota um Airbus com 160 ou 180 pessoas sem ter passado centenas de horas num simulador. Ele vai para Nova York, ele vai para Flórida, ele vai para Europa e ele fica sentado lá num simulador, o cara diz, vai cair o avião, tá chovendo, etc e tal. O ambiente de imobiliária e as reuniões semanais, trimestrais, quinzenais, elas devem ser reuniões. Essa é a minha opinião, isso é o que eu faço lá. Cada um faz do jeito que quiser. Você tem que ter treinamentos, simulações. E se o cliente falar isso, o que a gente responde? Todo mundo tem que responder igual. E se o cliente se negar, todo mundo tem que responder igual. Né? Outro dia, um corretor trouxe para mim assim, Felipe, pelo amor de Deus, o cara já visitou 2 vezes, agora ele quer levar o pai para ver o apartamento. Ok. Qual a função do pai? Não sei. Não, a gente tem que saber qual a função do pai. O pai vai pagar? O pai é uma decisão psicológica? O pai... Qual a função do pai? Não sei. Vamos perguntar pro cara. Ligamos, botamos no vovó. O teu pai vai visitar o apartamento, etc e tal, papapá. Deixa eu só entender, porque tu deu nota 8 no apartamento. Qual é? Não, Felipe, é porque assim, eu só faço algumas coisas com a validação do meu pai. Beleza, aí a gente criou um script na visita, certo? Antes da visita, debaixo do pilotis, porque aqui em Brasília tem pilotis, a gente vira pro pai e diz assim, senhor, boa tarde, tudo bem, um prazer, a gente já vem acompanhando seu filho há bastante tempo, isso é script, tá? Já vem acompanhando muito tempo, ele deu nota 8 no imóvel. O senhor veio hoje aqui para poder abençoar a compra do seu filho. O que você fez? Você desmontou a resistência. E você falou, o cara deu nota 8. Você veio abençoar, você veio garantir a concretização do negócio, porque daí você desarma. Não, a decisão é dele, eu só vim dar uma última... Então, você trabalha essas questões. Mas como é que você faz isso? Você pega um problema que um corretor teve e você traz para todos os outros. E quando acontecer isso, os outros já sabem como resolver uma questão de um pai. Vou mandar o contrato para um advogado. A maioria se arrepia. Me dá o telefone do advogado, deixa eu falar com ele, eu apresentar a documentação. Você liga para o advogado. Tudo bem, eu sou corretor responsável, etc e tal. Estou vendo que você é a pessoa que vai garantir o sucesso do negócio, etc. Eu vou te mandar o contrato. Eu vou te mandar. Qualquer dúvida você liga para mim, porque eu sou o responsável civil criminalmente pelo negócio. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Queria explorar ainda um pouco a questão do pós-venda. Temos tempo? Temos mais tempo para, acho que, 2 perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Então, pós-venda. Pós-venda, depois lá que você fez o contrato, fez o comprador ali, comprou o imóvel, fez todo o processo de entrega. Como é que é feito esse acompanhamento? Então, vamos lá, Gustavo. A minha imobiliária não é uma imobiliária grande. Uma imobiliária relativamente pequena, uma boutique imobiliária, a gente tem poucos corretores. A gente não é preocupado em ter muitas vendas, o nosso objetivo é ser rentável, entendeu? Mas a gente tem uma meta anual por corretor. E, obviamente, cada venda que é realizada, ela compõe uma planilha gigante, que a gente usa um sistema, né? E a gente tem, cada imóvel tem uma etapa. Então, quando a gente vendeu um imóvel ontem. Então, a gente sobe esse imóvel para o atendimento de pós-venda. Eu, Felipe, pessoalmente, tenho 3 reuniões semanais com o administrativo, cuidando daquele processo. Em que etapa está? É financiamento? Já teve avaliação? Vê. Quem foi o avaliador? Nome e telefone. Que dia entrou a avaliação no processo? Essa avaliação tá. Qual é a próxima etapa? Tem alguma certidão que foi enviada lá atrás na assinatura do contrato que já venceu? Se ela está por vencer, vamos emitir nova e já vamos mandar para o correspondente, etc. e tal.
Nós temos um termo de entrega de chaves com encontro de contas, de condomínio, de IPTU, de taxa extra, tudo direitinho. Tem o presentinho que é levado ou seja, assina. E aí a gente entregou a chave e acabou o processo? Não acabou o processo. A gente cuida do processo na troca do condomínio, do IPTU, da conta de água, da conta de luz. A gente cuida do processo até a última transferência da última concessionária, tudo. Por quê? Porque se você não troca, daqui a um ano vem o IPTU no nome do outro cara, suja o nome do cara, etc. Então, veja que todos esses cuidados levam a gente ter mais recomendação, seja de proprietários, seja de novos compradores, pela diferenciação da personalização. Felipe, muitos dos nossos ouvintes são corretores autônomos. Sim. Você falou muito sobre os processos que a imobiliária deveria oferecer, né, para os seus associados. É possível para um corretor autônomo fazer de forma excelente todas essas fases dessa jornada? Se é possível? É possível um corretor autônomo sem essa estrutura de uma imobiliária? Vamos lá. Sim, a resposta é sim. 2, o cara precisa estudar, porque é mais solitário. E eu recomendo fortemente, que esse corretor, por mais autônomo que ele seja, ele contrate um administrativo para trabalhar com ele. Porque vou explicar uma coisa para você. Um corretor autônomo, ele acorda, atende, vamos lá, ele bate escanteio, corre para cabecear, faz o gol, volta pro vestiário, lava a camisa do jogo seguinte, tem que trocar a chuteira, tem que fazer... Ou seja, ele acaba fazendo tudo sozinho. E quando ele faz tudo sozinho, se ele quiser abraçar o mundo, ele está lascado. Então eu conheço alguns corretores que trabalham de forma autônoma, por opção, certo? Só que eles são muito produtivos a partir do momento que eles têm o back office. Eles têm uma pessoa contratada por eles. Detalhe, você corretor autônomo, abre uma PJ e nessa PJ você vai pagar menos imposto e nessa PJ você contrata uma pessoa para trabalhar. E hoje está muito fácil, você pode contratar uma pessoa, treinar essa pessoa e essa pessoa trabalhar em home office. É bom para aquela pessoa, é bom para você. Exemplo, olha só, se você está atendendo 10 clientes e você fez um super atendimento e o cliente número 2 falou assim, eu queria que você me mandasse mais imóveis. Cara, que hora tu vai... Se tu tem visita o dia todo, como você manda? Você liga pro teu administrativo e fala, cara, olha só, o cliente número 2 me demandou esses imóveis, eu quero que você trie esses imóveis nessas características, já liga para as imobiliárias que têm esses imóveis, pergunta se estão disponíveis, se faz parceria, a regra da parceria, como está a documentação. Se tiver tudo ok, você já faz o agendamento para mim e eu vou lá mostrar o imóvel. Então, ter um back office... Você pode ter um back-office dentro da própria imobiliária, das que oferecem, ou você pode ter você, como profissional autônomo, o seu back-office. Legal, Felipe. Queria saber quem estiver nos assistindo faz aquele Pix que você pediu lá no início. Como Vamos botar o Pix aqui. O Pix eu não sei o nome do meu Pix. Se é o celular, se é o CPF, eu não tenho ideia. Quem cuida disso é a minha sócia, Daniela. Mas como que eles podem entrar em contato com você? Onde é que você compartilha seus conteúdos? Vamos lá, assim, os meus conteúdos eu compartilho em podcasts como esse. Parabéns pela iniciativa de vocês, pela jornada de vocês. Eu tenho um Instagram, meu Instagram é Felipe Nerbas. Depois acho que a produção pode colocar lá, porque o meu nome é um pouco diferente, é um pouco complicado, é Felipe com PH, Nerbas com 2 S, então acho que depois você pode colocar na descrição o meu Instagram, mas as pessoas podem me acessar no Instagram, me contactar e tudo, eu converso com gente do Brasil todo. A minha empresa faz parte de uma rede de imobiliárias e assim eu recebo muita gente da nossa rede que vai lá para poder ver como é que melhora, o que eu tenho feito, o que eles podem melhorar, e isso a gente faz justamente para o bem do mercado. Quer falar com o seu público alguma coisa específica? Quer trazer um convite, fazer um convite para o seu público aqui que está Então, pessoal, assistindo? primeiro quero agradecer vocês pelo processo, vocês já estão aí nessa jornada, então eu quero
uma coisa muito importante. Você que é corretor de imóveis e que você tem rede social, muitas vezes você posta alguma coisa e você fica chateado que ninguém compartilhou e tudo. Então, esse podcast tem um joinha para você dar, porque eles já vão falar isso, que eu tenho certeza. Você encaminha para os seus colegas que assistiram, porque isso ajuda demais. E eu vou postar também esse podcast no meu Instagram para você poder. Mas o que eu recomendo a você? Se prepare mais. Quando eu entrei no mercado imobiliário 18 anos atrás, não tinha nada de YouTube para poder ter educação no mercado. Hoje você tem podcast de qualidade igual a esse, você tem outros podcasts, você tem um monte de coach, influencer, educadores para o mercado imobiliário com conteúdos gratuitos. Em vez de você ficar vendo Vale Tudo, né, quem vai matar o Det Reutemann, né, você estude, pegue 1 hora por dia, estude processo, escreva, trabalhe o teu desenvolvimento profissional, se qualifique, né? Veja, você não precisa ser lindo e maravilhoso para ter sucesso na carreira, você precisa ter processo. Maravilha, Felipe. Como ele mesmo disse, então eu quero dizer para vocês aí que ainda não estão seguindo o Pensamento Imobiliário, comecem a seguir. A gente tem um Instagram, a gente tem aí o YouTube para vocês se inscreverem, né não, Mari? Sim, com certeza. Felipe, muito obrigada. Foi muito rica a nossa conversa. Tenho certeza que os ouvintes ali apreciaram todos esses anos de experiência que ele compilou aqui nessas informações que trouxeram para vocês. Nos sigam nas redes sociais, deixem o seu joinha, compartilhe com os amigos e não perca o próximo episódio do Pensamento Imobiliário. A gente se vê então no próximo episódio do Pensamento Imobiliário. Um abraço a todos. Tchau, tchau.